um filme exótico que explora a psique humana e também aborda sobre questões sociais. A indicação é um filme de terror, body horror e de ficção científica para aqueles que não têm problemas em ver algumas cenas gore, sexuais, como orgias, e estar em contato com o estado mais selvagem do ser humano. Esse é um filme que vai explorar o lado do puro prazer sem pensar nas consequências. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal. Também curte o vídeo para estar apoiando, porque toda semana eu tô por aqui trazendo dicas de filmes de terror suspense para vocês. Infinity Pool é um filme do diretor Brandon Cronenberg, filho do cineasta David Cronenberg, que recentemente dirigiu o filme Crimes do Futuro, em 2022, e o filho segue aí a linha do pai nesse estilo body horror, mas com a sua originalidade. Anne, interpretada por Cleopatra Coleman, e seu marido James Foster, interpretado por Alexandre Skarsgård, passam as férias em um resort em um país fictício chamado Alpaca. Eles decidem fazer essa viagem porque o James, um escritor, vive um bloqueio criativo. Há 6 anos, ele não consegue mais elaborar o seu segundo livro. Ele se acha um fracassado e, por conta dessa crise profissional, ele vive às custas de sua esposa Anne, que é rica. E uma confusão que acontece no resort, e que isso chama a atenção de James, ele conhece a Gabi, que é interpretada pela Mia Goth, que ela está, claro, incrível aqui nesse papel. E ela demonstra ser uma fã dele, ela diz que já leu o livro, que espera ansiosa pelo segundo livro dele, e o convida para um jantar. E assim, então, a Gabi ela vai acompanhada com o marido dela, o Alban, e o James com a esposa dele, a Anne. E nesse jantar, a Gabi diz que ela é uma atriz e que, na verdade, ela é contratada para fazer comerciais em que ela fracassa. Os casais, então, se aproximam e a Gabi e a Alban convidam a Anne e o James para fazer um passeio fora do resort. Só que a Anne, ela conversa com o James e diz, não, isso é perigoso, né? A gente sair desse resort aqui, é um país pobre, com uma alta taxa de criminalidade, então a gente não sabe o que pode acontecer com a gente. E há então esse estigma, porque trata-se de um país pobre, eles são norte-americanos e eles querem ficar protegidos ali naquele resort. E a gente pode pensar muito nesse contexto dos europeus e norte-americanos que vêm para o Brasil, mas ele tem esse estereótipo, né, de o Brasil ele ser muito perigoso, ou então que o Brasil não tem lei, e aí tem a questão do carnaval, e depois eles vão voltar para os países deles e tudo mais. Há também essa questão da objetificação do corpo da mulher brasileira. Então, toda essa questão do turismo em relação a, por exemplo, essas pessoas que vivem em países mais ricos quando vão visitar países em desenvolvimento, por exemplo. Alguns têm essa visão mais de inferioridade quando eles vão viajar para esse lugar. É como se, depois ainda bem que eu vou voltar para o meu país, que é seguro, que me oferece uma boa qualidade de vida. Mas voltando aqui para o filme, o James convence a Anne de aceitar esse convite da Gabi de fazer esse passeio fora do resort. E assim, então, eles vão fazer esse passeio, só que na volta o James comete um crime acidentalmente. Só que a execução da lei nesse país é bem cruel, mesmo se tratando de crimes em que a pessoa pratica de forma acidental. E a Gabi e o Alban, já familiarizados com a lei daquele local, eles falam para o James e a Anne para eles não contatarem a polícia porque a lei vai ser bastante severa. Então é melhor deixar assim como está. Só que no dia seguinte, a Anne e o James são levados para a delegacia e lá vai ser revelado ao James como se dá a execução da pena quando é descumprida essa lei. E a partir disso, a viagem ela vai se tornar um turismo de puro prazer. É um filme bem diferente, é um filme que traz também essa confusão, porque diz respeito também a como o próprio personagem vai se sentir diante de toda essa descoberta. E isso reflete logo no início do filme, porque a gente vê um movimento de câmera
A gente vai vendo o resort ficando de cabeça para baixo, girando, e isso causa um desconforto no espectador. Eu, por exemplo, fiquei meio tonta, e isso pode se referir tanto a essa confusão mental do personagem do James, mas também o próprio caos que vai se tornar ali aquele resort. Outro ponto que eu gostei do filme foi a fotografia psicodélica com a música futurista, que deu aquele ar mais sombrio ao filme, mas também com aquela mistura de ficção científica, então funcionou muito bem. E para fechar então essa parte aqui sem spoiler, o que eu posso dizer é que Infinity Pool é um filme sobre identidade, sobre impunidade e sobre justiça. E ele não é um filme que te dá susto. E também não achei que tem tantas cenas gore. O que impacta mais é a questão psicológica no filme, que causa essa perturbação. Pelo menos foi o que eu percebi no filme e foi isso que ele gerou em mim. Agora chegou então a parte com spoiler do filme Infinity Pool. E começa aqui falando sobre, afinal, qual é o segredo, então, que é revelado ao James quando ele é preso. É que os turistas naquele país, quando eles cometem algum crime e precisa realizar a execução, há a possibilidade de esse turista pagar uma quantia significante de dinheiro para que seja feito um clone e, na verdade, esse clone é que vai ser executado, poupando então a vida real dessa pessoa. Isso permite então que não se saia desse ciclo. Isso atrai bastante turistas ricos para aquele local por causa da impunidade, já que eles detêm o dinheiro, o capital, então eles conseguem fazer o que bem entenderem e não precisarem de fato sofrer as consequências naquele país. Mas, né, claro, só as pessoas ricas, as pessoas que não têm dinheiro aí é outra história. Então, como há essa desigualdade na própria execução da pena. E como a própria Gabi, o Alban e os amigos deles mencionam, é uma forma de diversão. Todo ano eles estão naquele local para poder se distrair de forma mais selvagem possível. A dúvida que é levantada no filme, que faz a gente refletir, é se de fato quem foi executado foi o clone do James ou se não foi o próprio James. Apesar de o filme ter mencionado que era o clone do James que sofreria a pena de morte, na verdade, há certas situações que aconteceram no filme que fazem a gente questionar isso. Por exemplo, o filme ele não mostra o procedimento completo dessa elaboração do clone. A gente vê a Em acordando o James e a gente não sabe o que aconteceu ali. A gente já não sabe se é o clone ou se é o James. E esse é o momento em que o James ele tem esse estranhamento quando ele acorda, porque talvez pelo impacto de tudo que ele sofreu, mas também porque talvez seja o clone, então ele está sendo introduzido àquele mundo novo. Outro ponto é sobre a própria execução, porque o James e a Em, eles são avisados que eles são obrigados a verem essa execução. E a Em depois conversa com o James e acha a atitude dele estranha no dia desse episódio, porque o James parecia um robô quando ele estava vendo, digamos assim, a própria morte, vendo o seu próprio eu sendo executado. E por fim também, há um momento em que os amigos da Gabi dizem que eles já passaram por esse procedimento e que todos eles são zumbis. Ainda me questiono, eu não sei, para mim eu acredito que, na verdade, quem sofreu as consequências foi o próprio James mesmo. E você, deixa aqui nos comentários o que você achou. Mas por que Infinity Pool? O que significa? Infinity Pool, traduzindo, é uma piscina com borda infinita. Então, é aquela piscina em que o nível da água corresponde à borda da piscina. Então, essa borda ela fica imperceptível e causa essa sensação de infinitude. É uma piscina luxuosa e isso acaba remetendo ao luxo daquele resort, à impunidade daquele país para quem tem dinheiro e também porque o Alban ele era responsável pela construção dessa piscina, Infinity Pool,
só que acabou causando um acidente e matou trabalhadores em um resort. E por conta disso, o Alban e a Gabi foram introduzidos a esse universo dos clones. E se a gente pensar bem, a Gabi, depois ela acabou escolhendo o James, o protagonista, para também fazer parte dessa diversão deles. A Gabi, como uma boa atriz, depois ela revela no final do filme para o James que ela não leu livro nenhum dele, que ela não estava interessada para ler aquele fiasco de livro. Ela, na verdade, o utilizou como cobaia para fazer com que ele se juntasse ao grupo de amigos deles para poder se divertir. Ela queria ter essa atitude sádica para com ele, para poder ali se distrair. E ela mesmo disse que ela volta para aquele país todo ano porque ela sabe que não vai sofrer nenhuma consequência, ela pode fazer o que bem entender porque ela tem dinheiro. O James, então, ele é influenciado pela Gabi, ele esconde o passaporte para não voltar com a Em, porque ele quer viver naquele local, ele quer ter essa sensação de puro prazer. E a gente pode pensar, então, nessas instâncias psíquicas em que Freud pontua em que há o id, o ego e o superego, e a gente pode pensar que a Gabi seria esse id, e a gente pensa que o James é esse ego e a Em o superego. E a Gabi ali forçando para que ele continuasse naquele resort, para que ele usufruísse do puro prazer, do estado mais selvagem que ele pode viver. E a Em querendo que ele voltasse para o conforto, para o lar, voltar para os Estados Unidos. Aí pensando nesse lado, eu vejo a importância da Em. Eu gostei muito da atuação da Cleópatra, só que digamos que a personagem dela não fez muita importância para mim nesse filme. Se não houvesse a personagem dela aqui no filme, para mim não faria nenhuma falta. E a questão que fica pra gente pensar sobre o final desse filme é por que o James resolveu voltar pro resort e não embarcou no avião como fez o pessoal, a Gabi, o Alban e os amigos deles. Aí há várias teorias e uma delas a gente pode pensar que o James, ele entendeu que se ele voltasse para Los Angeles, ele ia ter que viver dependente da esposa dele e ele ia voltar para aquela vida pacata. E ao voltar para o resort, ele poderia usufruir de todos os benefícios que aquele país poderia dar para ele e ele viver nesse estado de tranquilidade, de cometer tudo aquilo que ele quisesse e não sair impune. Só que aí tem um porém, porque ele não tem dinheiro. E a questão é, será que a Em vai continuar bancando ele ali naquele resort? Porque senão, se ele tem esse pensamento, não vai funcionar. Ou de repente ele queria viver ali porque, mesmo ele sabendo que a Em ia cortar a finança, ele pensou, não, eu prefiro recomeçar a minha vida aqui e seguir meu caminho sozinho do que viver às custas dela. E a outra possibilidade é que, na verdade, ele era o clone, por isso ele estava conectado àquele local. E eu penso muito que ele era o clone porque certas atitudes dele eram bem estranhas, ele parecia ser uma pessoa robótica, não sei, não parecia ser o James real. Fecho então esse vídeo reforçando a ideia de que esse não foi um filme que me causou medo, susto, mas um desconforto, principalmente nas cenas em que os personagens viam as execuções dos seus próprios clones, ou o inverso, se a gente pensar aí nessa outra possibilidade. Então essa ideia de você poder perceber a sua própria morte me causou um estranhamento e me gerou uma reflexão. E também foi um filme que me deixou indignada por essa facilidade desses turistas ricos fazerem o que bem entenderem e saírem impunes ali daquele local. E também esse olhar preconceituoso desses turistas ricos estrangeiros em relação ao país me gerou repulsa. E aí, o que você achou sobre esse filme? Não é um filme que vai agradar a todos, principalmente por certos assuntos polêmicos, mas se você gosta de filmes mais, digamos, diferentes, se você gosta de filmes da produtora A24, talvez esse filme seja pra você. Principalmente se você gostou do filme Man, não sei porquê. Infinity Pool acabou me lembrando um pouco Man.
E é isso, a gente se vê até o próximo vídeo.